Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre uma reportagem do UOL que fala sobre isso, o termo que eles colocam, a onda da magreza. Então, eu vou mostrar a volta da onda da magreza. Eu vou falar sobre isso com vocês e a gente vai ver a reportagem juntos, tá? É um tipo de react. Mas o ponto é, eu sou nutricionista esportivo e vou mostrar para você que eles acabam trazendo opiniões de influencers e especialistas e outras coisas, e as opiniões profissionais e de quem deveria realmente determinar a opinião acaba. Mas você está dizendo que precisa ter uma opinião superior à outra? Eu não posso deixar que a minha filha decida a quantidade de doces que ela deve comer, não é isso? Assim, existem as pessoas mais preparadas para decidir isso ou não, né? E isso vale para tudo, né? E em determinadas profissões, né? É melhor o piloto de avião dirigir o avião. Mas vai ficar mais claro a gente vendo a reportagem juntos. Vamos lá para a reportagem. Então tá aqui, ó, entre saúde e sofrimento, os benefícios e os riscos da nova onda de magreza. Vamos assistir junto isso. Pessoas emagrecem. É pela Volta do padrão de beleza de uma magreza extrema. ou uma busca por mais saúde. O peso bom é aquele peso que te faz feliz, mas que também ao mesmo tempo você tem saúde. A gente tá ficando mais saudável e melhorando a qualidade de vida. No total, eu perdi 50 quilos. De cara eu já falo para vocês aqui. Veja por onde começa. Então apresenta um influencer e está voltando esta tendência e essa moda que quer impor. Não é um argumento científico. Não é um argumento que está preocupado com você. Não é um argumento que vai buscar na ciência da nutrição, na ciência médica, o que poderia ser colocado como meta para as pessoas. É o que. E depois a outra pessoa. O que ela traz é o que é saudável e te faz feliz. O conceito de felicidade ele é extremamente personalista e pode ser extremamente adulterado quando a pessoa traz isso. Por exemplo, você pedir para uma pessoa extremamente preguiçosa definir felicidade e essa felicidade da pessoa vai estar muito longe da academia. E essa pessoa, então, ser muito, muito, muito preguiçosa, ela vai ter muita, muita, muita dificuldade de movimentar o seu corpo. E aí a felicidade dela está longe da saúde. Então, percebe que essa coisa da felicidade, sem a gente avaliar, ela é um pouquinho complicada, né? Escove seus dentes o tanto quanto for para a sua felicidade. Não, existe uma necessidade de escovar os dentes, independente se você está feliz ou não, não é? Vamos refletir junto e vamos acompanhar o resto da reportagem. Durante esse processo. Melhorou todo o meu quadro clínico, hoje eu não sofro mais de pressão alta. Ou a gente tá diante de um retrocesso em busca de um padrão de beleza inalcançável. Eu costumo dizer que o século XX é o século do corpo, da exposição do corpo. Busca pelo corpo magro parece que é uma tendência dos anos 90 que está voltando com toda a força. O retorno à magreza está ligado com as canetas emagrecedoras, não é bem atual. São sintéticos do hormônio da saciedade. Sobrepeso com alguma complicação associada ao peso ou obesidade, a indicação é para o uso. Eu, por bom tempo, praticava esporte. Gravíssimas afirmações, gravíssimas e erradas as afirmações. Primeiro assim, a ciência iniciou seus avanços e mais detalhamento de estudos, sim, na década de 90, porque nós temos os avanços dos exames de imagens. E os exames de imagens comprovou causas de maneira muito mais visuais e efetivas do que causava problemas de saúde explicitamente, que são as duas causas que mais matam, que é doença cardíaca e que é câncer. E essas duas causas, elas têm correlação com obesidade, com excesso de peso. Então, por favor, gente, o jornalismo hoje não exige mais profissão, né? Não exige mais a formação profissional, né? Para se trabalhar como jornalista. Então, a necessidade deles entenderem o que é ciência e pedirem opiniões de cientistas e não opiniões do cotovelo ou das redes sociais, acabam gerando opiniões desse tipo. Né? Então, não, porque agora a moda é ser magro por causa das canetas. Ela precisa. Esse tipo de tratamento médico é a última alternativa dentro do que se deve buscar em termos de saúde. E não como ela está apresentando, porque a moda é as canetas, ou então as canetas estão ditando a moda. Essa é uma. Agora sim, podemos avaliar, você pode deixar aí nos comentários a sua opinião. Sim, as pessoas estão usando canetas sem médico, as pessoas estão usando canetas de forma descontrolada, as pessoas compram caneta no câmbio negro. Então, sim, isso existe, mas não quer dizer que isso seja a forma, né, correta e a forma como se deveria trabalhar a saúde, mas não achar que é a caneta que determina a moda. Né? E a gente pensar que a questão é aonde está a saúde, e a saúde está comprovadamente num controle da nossa condição de peso, né? Cientificamente falando, tá?
E depois que eu parei, eu tive um ganho significativo de peso. Comecei a ter certos problemas de saúde, problemas cardíacos. Foi quando surgiu a possibilidade de participar de um estudo da tirzepatida, que combinava não só os benefícios de emagrecimento, mas sim os benefícios cardiovasculares da medicação. Eu fui extremamente regrado, eu estava com 106 quilos no começo do tratamento. Então eu fiz o uso da medicação combinado com uma dieta super restritiva e depois a gente foi adicionando os exercícios físicos como um complemento disso. E este é um erro médico, né, que muitas vezes as pessoas acabam entrando nesse tipo de erro, né, que depois entra os exercícios físicos, sendo que a ausência dos exercícios físicos está relacionada à causa, porque eu preciso, para fazer controle de peso, déficit calórico. Então, se eu tenho ausência de exercício físico, é muito mais difícil fazer déficit calórico. A outra coisa que é grave quando eu começo a fazer perda de peso sem o componente exercício físico, que ele tem uma lentidão um pouquinho maior para dar resultado, porque a pessoa precisa gradualmente aumentar o seu nível de atividade, a pessoa fica flácida, a pessoa fica frágil, a pessoa perde disposição, a pessoa perde saúde. Então você pode ver que até os procedimentos de muitos médicos é inadequado. Tudo indica que as canetas emagrecedoras são uma revolução no tratamento da obesidade crônica e de outras doenças associadas. Mas o uso indiscriminado para emagrecer poucos quilos em pouco tempo, por exemplo, pode ser um risco para a saúde pública e individual. E agora, com a restrição de compra mediante receita, eu tenho amigos, pessoas que me param e me perguntam se o médico não me arruma uma. Quantas pacientes do meu consultório vieram com desejos irreais de peso? Pacientes com 1,90 m que queriam pesar 50 quilos e não 1,90 m pesando 90 quilos. Eu gostaria que a pessoa me mostrasse isso. 1,90 m pesando 50 quilos. Uma estrutura óssea de 1,90 m querendo pesar 50 quilos. Argumentos exagerados são complicados para essa discussão, porque para falar em ciência a gente tem que falar em base de dados, a gente tem que falar em pesquisa com duplo cego. Então, assim, o jornal trazer esse tipo de fanatismo, não é a palavra, é espetacularismo, né? Fica melhor. Acaba trazendo desinformação, porque deveria ser um assunto para ser tratado de uma maneira a ajudar as pessoas, a colaborar com as pessoas em relação à sua forma de trabalhar. E o ponto principal, vocês vão ver, é muito tangenciado, né? Que assim, você está preparado psicicamente para perder peso, para fazer o trabalho que necessita, para fazer o déficit calórico saudável para se perder peso? É esse o ponto. E por que não se discute isso? Né? E novamente, porque se restringiu e as pessoas começaram a pedir por fora a caneta. Ué, mas não deveria ser restrito desde o começo? O laboratório não deveria ser fiscalizado pelo remédio que ele vende, para quem ele vende? Né? Então, você percebe que o jornalismo não informa? Vamos seguir em frente. Tem coisa. Não importa, porque existe um peso mínimo e uma quantidade mínima de gordura pra gente ser saudável. Na pandemia, como muitas outras pessoas, eu comecei a engordar mais. Todo mundo estava, de alguma maneira, vivendo alguma insatisfação consigo mesmo. Mas aí, como as pessoas amam comentar o corpo alheio na internet, eu comecei a receber comentários muito maldosos. Normalmente, a gente associa A pandemia, as pessoas ganharam peso. Isso efetivamente é comprovado. Por quê? Porque as pessoas foram impedidas de se movimentar e de fazer coisas como faziam antes. Então, sim, houve isso. Agora, assim, mas como na rede social as pessoas comentam muito, aí elas comentam... Aí é outro problema psicológico, aí é um problema de terapia. Não tem a ver com a caneta, não tem a ver... Entende? A gente tem que procurar resolver as coisas na sua causa, para não criar outros problemas. E, inclusive, a menina que fala isso, a menina é bonita, né? Ela se apresenta de uma maneira muito, muito bela. Então, assim, é um problema terapêutico, de autoimagem. Ou de se trabalhar o aspecto de percepção da própria disciplina, ou um nutricionista para ensinar ela a fazer déficit calórico e acompanhar a pessoa, entende? Então, assim, veja como a reportagem vai jogando opiniões, porque agora todo mundo tem opinião. Conhecimento pouco importa. E aí nós temos esse tipo de reportagem que diz que informa, mas não está informando, está desinformando. muito peso com saúde. Mas o que a gente tem que lembrar, gente, é que peso muito alto, ele sim pode afetar a saúde. Mas da mesma forma, o peso muito baixo, ele também pode alterar a nossa saúde. Eu acho que eu fiz muito mais pela questão de saúde, mais de qualquer... Eu acho engraçado esse argumento, eu já vi certas pessoas que gostam de relativizar tudo, usarem, que foi o que ela utilizou. Não, peso muito alto está comprovado, mas peso muito baixo também, a mesma coisa, de eu dizer aqui para você. Alta velocidade causa acidentes. É muito perigoso. Então vocês, por favor, respeitem os limites de velocidade.
Mas também, baixa velocidade também causa acidente. Se você parar no meio da estrada, você entende que a questão de existem as doenças relacionadas à autoimagem, né? A questão da bulimia, anorexia e coisas desse tipo. E sim, existe, a gente estuda isso na faculdade de nutrição. Mas isso já são casos mais raros. São doenças mais raras, né? E não passa por essa desinformação e esse tipo de processo de criar uma desinformação sobre saúde, do que as pessoas deveriam fazer realmente para ter saúde. Né? E não fazer uma pseudo-aceitação de uma média obesa, né? Uma média estatística obesa, de obesidade. Né? Então, vamos ver que está terminando aqui. De qualquer forma, eu percebo que socialmente isso muda. A maneira que as pessoas te abordam ou te tratam muda bastante. O que as pessoas têm que entender é que a obesidade é uma doença crônica. Ou seja, essas mudanças que eu estou fazendo hoje, elas vão ter que seguir pro resto da minha vida. Você percebe que ele fala das mudanças? Ah, essas mudanças que eu estou fazendo, eu vou ter que seguir para o resto da minha vida. Não, você deveria ter feito as mudanças antes, no início do processo. Porque são mudanças para se ter mais saúde. É de respeito à vida. Quando a gente fala em saúde, às vezes eu uso o termo respeito à vida. Porque é muito mais fácil, né, da pessoa compreender por que ela tem que seguir com isso. Você quer desrespeitar a vida, você vai ter consequências de desrespeito à vida. Aí a reportagem segue, né, colocando mais, mas assim na mesma tocada do vídeo, tá? Peso bom é aquele que te faz feliz, né? E eu lamento assim essa falta de cientificidade, esse discurso acolhedor da moda, sem colocar que sim, as pessoas precisam ter parâmetros para conduzir suas vidas e não acolher qualquer coisa, porque a gente está acolhendo gente saudável. Não vou nem cair aqui no discurso do álcool, tá? Ah, porque e é sabido que não tem dose saudável, tá? Então, mas esse é outro assunto. Ela cita outro caso, ó, Cecília Betim, 23, optou por emagrecer para se sentir mais saudável, passou a praticar esportes e mudar hábitos alimentares. Decidiu matricular-se na academia quando deixou de se reconhecer no espelho. Então, aí vai falando de mudanças de hábitos que deveriam fazer parte. Ela teve que. E aí o artigo vai. Aqui tem uns dados interessantes. Mais gente se exercitando. É óbvio que tem que ter. Porque se você tem mais cultura, se você tem mais educação, se as pessoas vão ter acesso a dados, elas vão se exercitar mais. Né? Então, assim, ela tem que ter uma questão de sobrevivência. Ah, mas isso aqui é uma tendência da moda. Não. Melhorei, mas é difícil fugir das influências externas. A vontade de mexer aqui e ali sempre aparece. Querida, deixa eu explicar. Vamos fazer terapia para entender a nossa conexão com o mundo exterior. Né? O Freud falava isso no século XIX. E de ego, superego, existem inclusive coisas melhores de se lidar com essa questão de como você aceita a sua relação com as regras do mundo, inclusive com as regras do papai e da mamãe. Né? Então, assim, por favor. Então, a reportagem vai, né? Aí fala no auge do body positive, ela recebia apoio. Quando emagreceu, estava perto dos 80 quilos na época. As mesmas pessoas passaram a elogiar sua aparência. Eu vi como está linda, desinchou, safada, tu está me fingindo que me foi só engordar de novo que acabou. Né? Para Dora, a culpa do retorno é da cultura. Ah lá, a culpa, ela retorna a hábitos ruins, a culpa é da cultura da magreza. Prosperidade é sinônimo de riqueza. Assim, eu invento argumentos que. Tirar da onde isso? É tirado da onde esse argumento? Ah, porque os magros são ricos. Mas será porque que eles têm mais tempo para cuidar da saúde? Será que eles têm mais acesso à cultura? Será que eles têm mais acesso às academias? Porque eles têm mais tempo de sobra? Porque... Então a gente tem que ver, e aí assim, tem uma questão social, que quem vive de transporte público tem muita dificuldade de ter tempo, ainda você vai pedir para quem tem família, quem tem criança. Sim, mas é preciso fazer a adaptação necessária, né, dentro do que a vida da pessoa possibilita. Mas não é culpa da cultura. Isso aqui na terapia é visto como fuga. Tem um nome na terapia, tem um nome na psicologia chamado ressignificação. Eu ressignifico um obstáculo para ampliá-lo e ter mais dificuldade. Aí, outro dado interessante. Retomada do body shaming. Fim da onda da autoaceitação dá lugar a discursos pejorativos nas redes sociais. Esses nomes, essa nominalização, essa labeling, essa rotularização americana das coisas é muito feita para criar obstáculo. Entende? É para você não fazer progresso. Na terapia, é uma das primeiras coisas que a gente combate. A pessoa querer achar um nome para o seu problema. Não, nós vamos trabalhar para superar os problemas. Nós vamos querer fortificar o problema. Não, eu preciso dar um nome, uma embalagem. E botar uma embalagem bem complexa, com o DSM-6 aplicando todos os seus dados em cima desse label. Calma. Entende? Nós temos que buscar solução. E sim, existe uma questão de fazer déficit calórico como saída
né, para a questão de aumento de peso. E existe terapia para isso, existe nutrição para isso, existe ciência para isso. Não estou tirando, não é a minha opinião. Existe ciência, existe formações para isso. Existe a formação de psicologia e existe a formação de nutrição para isso. Formação que a faculdade de medicina não dá. Vou deixar bem claro, tá? A formação de nutrição, ela tem a sua especificidade. E na sua área, ela sabe mais do que o médico. Porque a formação é melhor, porque a formação é específica para isso. Aí, ó, depressão, ansiedade e culpa, relacionadas a emoções sentidas em relação ao próprio corpo. Isso aqui é terapia. Entende? Isso aqui é problemas terapêuticos, psicológicos. Fala a menina, né, que eu citei, influenciadora. Eu pensava, se estou vestindo 42, como deve ser vestir 88? Me deu vontade de emagrecer mais uma para viver uma coisa que nunca vivi. Depois pensei, será a que custo? E decidi que não queria. Assim, é o tipo de discussão. A reportagem é muito pobre. Muito pobre. É o tipo de discussão que, se você traz essas pessoas como exemplos de uma amostragem, para fazer um trabalho de evidências, para mostrar para as pessoas o que é mais saudável, é uma coisa. Agora, você vai trazer essas opiniões para balizar a apresentação do trabalho, tá tudo errado, tudo errado. Então, assim, tá, fui chato nesse vídeo, né? Mas eu só quero te passar essa mensagem. Com todo carinho, com toda a clareza do mundo. Procure um nutricionista se você está diretamente focado na perda de peso. Se você tem outras dificuldades, procure um terapeuta. Procure os dois juntos se tem recursos. Porque cientificamente, se você consegue estabelecer uma rotina de déficit calórico, você vai perder peso. É assim. Ah, mas tem raríssimos casos. Existem situações hormonais específicas, situações de aging, até com situações de rotina de trabalho, de questão social, que causa algumas dificuldades. Até isso tem jeito. Até isso tem jeito para resolver. Se falar com um bom profissional. Tá bom? Então, assim, acompanhe aqui os vídeos. Tem os links aí abaixo. E você, fazendo desse jeito, você vai ter resposta, vai ter solução, não vai precisar de caneta, não vai precisar de hormônio, não vai precisar de nada disso que vai fazer mal, que vai inchar teu coração, que vai dar problema renal, que vai dar problema hormonal, que vai dar câncer, nada disso, tá bom? Desculpa esse vídeo para outras pessoas, né? Essa é uma questão de ignorância, assim, que precisa ser muito esclarecida. E nós estamos aqui para ajudar, tá? Beijo no coração.